Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma web aula da disciplina de História da América 1. Nós estamos encerrando o curso, então eu procurei nessa aula fazer uma revisão do que nós trabalhamos nesse semestre, pontuar as principais discussões e com isso deixar aí o espaço aberto para que vocês tirem algumas dúvidas que tenham ficado e a gente possa dialogar. Então, assim, esse curso ele é importante porque ele permite ter uma compreensão melhor dos povos que viviam na América antes da chegada dos europeus, né, antes da colonização. Então, esses povos aqui, conhecidos como os povos originários, eles eram povos bastante complexos e heterogêneo. E essa explicação, da América a partir dos povos originários é muito importante para a gente romper com uma visão muitas vezes que empobrecida, né, da história americana, que é a visão eurocêntrica. Nós começamos o curso discutindo as teorias de povoamento da América, porque é sabido que o homem, né, as populações nativas originárias do continente americano vieram através de migrações aí há milhares de anos atrás e ainda não há um consenso sobre a ocupação da América, mas as teorias aí que foram mais aceitas ou que ganharam mais repercussão foram a teoria asiática, que parte do pressuposto de que correntes migratórias da Ásia, passando pelo Estreito de Bering, que levaram ao povoamento da América. Isso aí cerca de 10 mil anos atrás. Essa é uma teoria que se baseia em achados arqueológicos nesse sítio de Clovis, situado aí na América do Norte, e descoberta por arqueólogos, né, cientistas norte-americanos, e também por isso ela tem uma grande repercussão. E outras teorias foram desenvolvidas que explicam esse povoamento. A outra teoria desenvolvida foi a teoria malaio-polinésia, que alguns intelectuais, pesquisadores defendem que correntes migratórias de povos polinésios vieram através de pequenas canoas de ilhas e ilhas até chegar aqui na América do Sul. E também tem a teoria australiana, que se baseia na mesma lógica do que a teoria malaio-polinésia, mas parte da ideia de que foram os australianos que vindo em canoas, chegaram na América do Sul. Hoje, também nós temos no Brasil alguns pesquisadores que lançaram questões importantes, sobre a ocupação da América, que é o Walter Neves, que, através do fóssil da Luzia, ele percebeu que havia a Luzia era, na verdade, um fóssil que revelava uma ascendência mais próxima dos povos africanos, dos povos negros, no caso, diferente da população predominante na América, os indígenas, que tinham sua ascendência mais dos povos asiáticos. E então essa foi um levantamento, mas ela não é uma teoria aí muito aceita, mas ela discute aí a ocupação anterior a esse período de 10, 12 mil anos antes de Cristo. Mas o Walter Neves também acreditava que essa imigração teria sido inicial, mas que esses habitantes de descendência africana teriam morrido, não teriam preservado, reproduzido a sua etnia, e acabaram então desaparecendo, e predominaram essa ascendência mais asiática, que é o que é mais predominante aí no entendimento desse povoamento da América, os povos que vieram da Ásia e passaram a povoar todo o território, passando pelo Estreito de Bering, descendo a América do Norte, a América Central, até chegar à América do Sul.
Outro importante estudo também as pesquisas feitas pela Nied Guidon, que é a presidente, né, a diretora do Parque Serra Nacional da Capivara, onde há vários registros, evidências humanas desde mais de 20 mil anos atrás. Ela levanta a hipótese de até mais de 50 mil anos atrás, através de resquícios de carvão achados em fogueiras antigas, né? E essa também é um assunto muito controverso, mas aí nós temos aí a dimensão da complexidade que é essa discussão sobre o povoamento da América. Depois, né, de analisar essas teorias do povoamento da América, nós passamos a discutir as grandes civilizações, as principais sociedades que se desenvolveram no continente. E nós temos aí sociedades desde sociedades nômades, seminômades, que viviam da caça, da pesca, da coleta, e também sociedades sedentárias, e algumas das quais desenvolveram assim uma grande civilização, como é o caso aí das civilizações incas, astecas e maias. Essas populações, as sociedades indígenas, elas eram então bastante heterogêneas, tanto do ponto de vista de organização sociopolítica, socioeconômica, quanto também do ponto de vista da religião, da compreensão do mundo, né, de hábitos culturais. Mas o mais importante a se perceber nessa relação desses povos antigos é a formação dessas sociedades mais complexas, denominadas de civilização, porque elas conseguiram construir um Estado centralizado, uma sociedade mais estratificada e também com conhecimentos avançados em muitas áreas da matemática, astronomia, da medicina, inclusive. E então, por isso elas são consideradas de civilização. E nós temos a sociedade maia, que é uma das principais sociedades, uma das principais civilizações. Os maias, eles ocuparam, surgiram há cerca de 1800 a.C., mas foi sobretudo a partir do século XV que eles começaram a se desenvolver e chegaram ao seu ápice durante o século IX. Eles viviam na região da Península de Yucatán, na região da Mesoamérica, no sul do México, mas ocuparam também a região da América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Os maias tinham uma organização política e social através de cidades-estados que possuíam autonomia e tinham em cada uma o seu próprio imperador. As duas cidades mais conhecidas eram Tupã e Palenque. Os maias teve o seu auge, como eu falei, durante esse período do século V até o século IX, X, e quando os espanhóis chegaram, os maias já estavam praticamente em desaparecimento, né? E depois nós temos os astecas, que tinham também uma economia baseada na agricultura, com forte investimento na plantação do milho, algodão, feijão, pimenta. Ocupava a região do México, ali, né, um pouco mais acima de onde os maias se desenvolveram, e eles tinham a capital em Tenochtitlán, a capital do império, que hoje fica na cidade do México, né, a capital do país, e outras duas cidades importantes foram Texcoco e Tacopán. Depois nós temos a civilização Inca, né, que se desenvolveu na região andina, ali principalmente nos países que hoje compreende o Peru, Bolívia, norte do Chile, da Argentina e parte também da Colômbia. Os povos incas, eles também têm são bastante antigos, né, se desenvolveram aí a partir, né, do século 3, 4, mas assim, ele ganha destaque principalmente a partir do ano 1000, a partir do século XV, que os povos incas constituem um império centralizado, né, a partir da conquista territorial de outros espaços. E foram também uma sociedade bastante complexa,
e que viveu esse contato, que viveu a guerra de conquista com os espanhóis, que foram aí conquistados pelo Francisco Pizarro. Então, essas sociedades eram sociedades que tinham um grande conhecimento de agricultura, um grande conhecimento de astronomia, do movimento dos astros, um calendário complexo, conhecimentos da matemática, de arquitetura, uma arquitetura também bastante desenvolvida. Então, quando os europeus chegaram, eles até se espantaram ao ver os espanhóis, né, que tiveram contato com essas civilizações, se espantaram ao ver o grau de complexidade desses povos e a riqueza que eles tinham. E por isso o interesse enorme, né, em colonizar e conquistar esses povos, porque sabiam que eles tinham aí metais preciosos, uma das fontes mais cobiçadas pelos colonizadores, porque naquele momento, como nós estudamos no curso, vigorava a política mercantilista que baseava-se principalmente na ideia de que um país era rico e poderoso pela quantidade de ouro, prata, diamante que ele acumulava. E como esses povos viviam em regiões que tinham bastante metais preciosos, logo eles despertaram o interesse e a cobiça, né, a ambição dos colonizadores, e por isso foram massacrados e derrotados de forma muito violenta e rápida, porque essa guerra era uma guerra muito desigual. Os europeus tinham cavalos que até então os indígenas não possuíam, tinham armas de fogo, e todo esse poder bélico foi aí determinante nesse processo de colonização. Depois nós vimos a formação do sistema colonial, como ele se constituiu a partir, principalmente, da perspectiva dos colonizadores de explorar matérias-primas, produtos agrícolas e metais preciosos para exportação e comercialização no comércio, no mercado europeu, e a venda desses produtos, de forjar, né, de introduzir um mercado aqui para os produtos que esses povos produziam e muitas vezes comercializavam também com outras colônias e traziam para cá para criar esse mercado e com isso ampliar o seu comércio. Então esse curso, eu acho que ele é muito importante, porque a gente consegue ver a América a partir da visão dos americanos e consegue compreender a complexidade que essas populações e a importância de preservar a memória e a história desses povos para não deixar morrer o legado, né, dessas civilizações. E além do mais também nós temos que considerar toda a relação que esses povos se desenvolveram com a natureza e aprender também com essa relação, porque por mais que esses povos explorassem os recursos naturais e causassem de alguma maneira impactos, eles não impediam os processos regeneratórios, né, da natureza. Os processos não elevavam a natureza à exaustão. Então, por isso, eles tinham uma relação de reciprocidade. Eu espero que vocês tenham gostado do curso e fico aí à disposição para tirar qualquer dúvida e conversar sobre esses assuntos que foram levantados aí no decorrer do semestre. Até mais, uma boa férias para todos.